Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre classes e interface. A respeito de classes, a maioria das coisas nós já estamos utilizando na prática. Hoje aparece aí mais um detalhe que é os nossos construtores. Perfeito? Então nós vamos dar uma olhadinha a respeito disso. Esse código que está aqui é o código, parcialmente o código que está lá disponibilizado no material para vocês. Aqui eu já fiz acrescentei algumas coisas para reforçar o que foi dito lá, ok? Bom, nós temos aqui uma classe produtos, se vocês observarem, public class produtos, perfeito? E essa classe produtos ela tem 3 construtores, ou seja, 3 métodos, públicos do mesmo nome da classe. Percebam que o que diferencia, assim como diz no texto, um construtor do outro é a quantidade de parâmetros. Aqui nós temos 5, aqui nós temos 3, aqui nós temos 2, ok? Então, se eu porventura informar 5 parâmetros, então será esse o construtor iniciado. Se eu informar 3 parâmetros, será esse o construtor. Se eu informar 2 parâmetros, serão esses os construtores. Aqui na prática, o que eu fiz? Posso iniciar minha classe produto passando todas as informações detalhadas, ou passando só o ID, o produto e o preço, ou passando só o ID e o produto. Os gets e os sets ficam do mesmo jeito, perfeito? Então observem como seria a implementação do objeto dessa classe produtos. Aqui eu fiz 3 exemplos, tá? Se vocês observarem aqui eu tenho, então o objeto prod1 da classe produtos, instanciando aqui produtos, passei 2 parâmetros, só a PL01, iPad. Então quando eu passar 2 parâmetros, consequentemente ele vai estar chamando este construtor para que ele seja executado. Nesse caso, passo só o ID e só o produto. Observe, vou apagar aqui. Quando a gente chama o Ctrl espaço no Eclipse, ele dá as opções para a gente, para que a gente não se perca aí também com isso. Perfeito? Perceba aqui, ele dá as 3 opções de construtores que nós temos, ok? Fiz o exemplo aqui mostrando também o objeto prod2, ok? Observando que nós passamos 3 parâmetros. Então, o ID, o nome do produto e o preço. E um prod3 passando aí todas as informações completas. O ID, o nome do produto, o fabricante, o nome do produto, a descrição e o preço. Então, percebam que a única diferença, então, é a quantidade de parâmetros que nós passamos no construtor, ok? Bom, e o segundo item abordado lá no nosso estudo foi as interfaces. Então, observar o seguinte, utilizar esse padrão aqui, eu tenho uma interface, uma interface log. O que basicamente uma interface quer dizer, resumidamente, aquilo que está lá no material? É que nós temos o seguinte, a interface, nós modelamos, ok, os métodos que vão ser utilizados. Isso aqui é uma espécie de, vamos dizer assim, de modelo, para falar, olha, quando você quiser que uma classe sua implemente log, é isso que nós falamos, então obrigatoriamente ela vai ter que ter esses métodos. Então um método void gravar log, um método string obter erro, um método void apagar log. Então isso é responsável neste exemplo aqui. Então vou abrir esse arquivo teste.java. Observem o que eu fiz. A classe teste ela implementa, então implements log, ok? Quando eu coloco isso, deixa eu definir aqui para que vocês possam observar. Vou retirar a informação aqui, Então implements, reconstruir aqui. Ok? Quando a gente vai no Eclipse, ele obviamente vai apontar um erro aqui. Qual que é o erro? Pedindo que a gente adicione os métodos que não foram implementados, que são exatamente esse, gravar log, obter erro e apagar log. São métodos que eu defini aqui no interface. Então percebam que isso é uma espécie de modelo.
Ou seja, quando eu digo que esta classe ela implementa log, eu estou dizendo que essa classe, né, é obrigada a ter estes métodos. Então, aqui, obviamente, dentro do gravar log, né, eu vou fazer toda a ação específica para gravar o log. No obter o erro, a mesma coisa, toda a ação específica. Aqui como exemplo, né, apagar log também específico. Mas isso aqui, percebam o seguinte, é muito útil quando nós estamos implementando classes muito complexas, muito grandes. Imagine um exemplo de um banco. Né? Se a gente fizer aqui, ao invés, se eu implementasse, por exemplo, uma classe transação bancária e aqui colocasse aqui um void atualizar saldo e um void registrar histórico, né? Então, imagine uma classe de alguma operação bancária, certo? Então, e porventura eu sacasse o dinheiro e esquecesse de atualizar o saldo, né? Então aí ocorreria um problema, né? A pessoa, você saca o dinheiro, mas continua com o saldo lá, legal. Então, né? Isso aí é uma situação onde essa interface vem justamente para isso. Percebam que não é uma implementação, não é uma herança, né? Aqui é simplesmente declaração dos métodos, perfeito? Dizendo que, olha, você vai ter que usar esses métodos. Se você não usar, o Java, né, ele reclama. Okay? Então, isso é mais uma forma mesmo de forçar você a ter alguns métodos dentro da sua classe. Okay? Então, observar a utilidade disso é mais informativo, é mais padrão de desenvolvimento do que o desenvolvimento em si. Tá? Obviamente, a gente vai perceber mais para frente que alguns métodos de desenvolvimento, algumas ferramentas exigem algumas implementações, né, de interface, tá? Mas nós veremos isso mais, né, no decorrer do curso, ok? Então, percebam isso, que, né, a importância de se ter isso, tá? E qual é a utilidade para se ter essa interface, perfeito? Bom, a atividade que vocês vão fazer vai ser bastante simples, né, baseada em classe e interface que nós trabalhamos aqui, que qualquer dúvida eu coloco à disposição para vocês, ok? Então, muito obrigado.